Olá, companheiros, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, tarefa que damos seguimento e continuidade dentro daquilo que nos é proposto, com o melhor ânimo possível, desde já pedindo a orientação dos nossos guias, dos nossos mentores, e agradecendo a todos aqueles que colaboram conosco essa tarefa não só de divulgação, mas também de estudo desse Livro dos Espíritos, que faz com que nós estejamos tão próximos daquilo que a espiritualidade nos propõe, e também esclarecidos de igual forma, para que tudo mais que possa ser proveitoso e desmistificado desde já, seja objeto da nossa apreciação. E assim, já agradecidos por essa oportunidade que a espiritualidade nos proporciona, nós vamos, em continuidade aos estudos desenvolvidos, iniciar ou retomarmos o estudo, hoje, adentrando no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. O que será objeto dos nossos estudos serão as perguntas 132, 133, que trata do objetivo da encarnação, mas eu gostaria antes de dar uma passadinha aqui na pergunta 131. E essa pergunta 131 é tão somente para que a gente possa ir, nos familiarizarmos, não com o tema da encarnação, mas com tudo aquilo que trata da espiritualidade de uma forma geral, e, como eu disse, até a título de esclarecimento mesmo, daquilo que nós ainda temos que desconstruir por força daquilo que foi edificado, se assim podemos dizer, em razão de conceitos antigos, em razão daquilo que foi chegando para nós de uma maneira não inadequada, mas, vamos dizer, de uma maneira que não era aquela própria, para que esse entendimento fosse completamente nos tomando e, a partir daí, fôssemos entendendo melhor, adequando melhor e, como eu disse, desconstruindo para podermos edificarmos aquilo que, de fato, o Cristo, a doutrina espírita cristã, faz chegar até nós através de tudo aquilo que esses companheiros que já caminharam mais do que nós, que estão no plano espiritual, e que são esses espíritos que muito contribuem para que tudo aconteça de forma ordeira, mas também adequada, como eu disse, para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá na pergunta 131, que diz assim, essa pergunta fechou o capítulo 1, né? E está lá no subtítulo Anjos e Demônios, e essa pergunta 131 em que Kardec pergunta aos espíritos a respeito dos demônios, mais sucintamente ele diz assim, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Ou seja, demônios de fato existem, demônios de fato são aqueles que nasceram com essa natureza e que nasceram no sentido de terem sido criados, né? E que vão se perpetuar dessa forma, sem o devido adiantamento, sem o devido progresso, sem a devida mutação dessa condição de demônio para uma condição em que vão estagiar de uma forma melhor, no sentido de terem acesso, inclusive, àquilo que o nosso Pai disponibiliza para todos. E vejam a resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Vejamos. Deus cria espíritos com essa designação de serem demônios e assim serão perpetuamente. Evidentemente que por tudo aquilo que nós já estudamos e já tivemos acesso até esse momento, nós verificamos que aí não há o menor sentido e, se assim o fosse, nós estaríamos fadados a crer
que tudo aquilo que acreditamos até esse momento, ou seja, que o nosso Pai é um Pai de amor e misericórdia, um Pai bondoso, tudo isso não passaria de uma balela, né? O nosso Pai criaria seres de uma natureza inferior, assim eles caminhariam, assim eles se perpetuariam, e dentro dessa condição permaneceriam durante toda a eternidade. Sabemos que o espírito é imortal, né? Então, seria essa a condição vitalícia desses companheiros. Não faz o menor sentido. A lei é de progresso, mas a lei também é de amor. E quando temos alguns companheiros, irmãos nossos, inclusive, né, fadados a essa destinação de forma vitalícia, é onde o amor, aonde a misericórdia do Pai. Então, crermos não só que esses companheiros foram criados dessa forma e assim permaneceriam por todo sempre, da mesma forma que crermos que aqueles tantos outros que foram criados como anjos e também permaneceriam dessa forma, muito embora fosse muito mais cômodo, evidentemente, né? Estaríamos aí em desalinho àquela lei do progresso, aquela lei em que nós, espíritos criados simples e ignorantes, teríamos a oportunidade, inclusive, do aprendizado, a oportunidade do aperfeiçoamento e a oportunidade da observação, de forma que aprendêssemos durante todo esse processo de aperfeiçoamento. Ou seja, anjos criados dessa forma, um privilégio. E demônios, da mesma forma, criados com o mesmo sentimento, com a mesma característica de um espírito mau, de um espírito ruim, e que de forma vitalícia tivesse que conviver com essas características, também seria um contrassenso em desarmonia com a lei de amor e com todo esse sentimento que o nosso Pai nutre por nós e diante de tanta oferta de melhoramento. Então, tanto no que se refere a demônios, como no aquilo que se refere a anjos, essa natureza, num processo de criação e de permanência, verificaríamos aí um contrassenso, verificaríamos um privilégio e, por último, também verificaríamos uma falta de oportunidade para aqueles companheiros que assim quisessem se modificar e trilhar por esse caminho que a lei de amor disponibiliza para todos nós. Então, quando falamos em demônios, tal qual assim o entendemos, que são esses espíritos maus, por sua natureza, por sua prática e tantas outras coisas semelhantes, estaríamos também acreditando que esses companheiros, que inclusive tivemos, por força da nossa imaginação, né, daquilo que o homem cria em conformidade com esse entendimento, aqueles sugestionamentos em que víamos esses companheiros com formas desordenadas, desarranjadas, garras, chifres e tantas outras coisas mais características do enfeiamento, nós teríamos nesses companheiros uma imagem absoluta e também uma imagem que se perpetuaria por força de todo sempre. Não. Então, quando falamos em anjos, estamos falando daqueles companheiros que já atingiram a plenitude assemelhadamente. A plenitude daquilo que se refere à evolução espiritual, estaríamos falando de espíritos perfeitos, seres de luzes, espíritos de ordem muito superior, seja como quiserem. E da mesma forma, como falando em demônios, estaríamos também falando desses companheiros de pouca evolução, de pouca caminhada espiritual, que ainda se comprazem com o mal, aqueles companheiros que não estão diante de um esclarecimento que o fariam sair daquela situação de sofrimento e causadores de sofrimento. Então, vamos abolir, vamos principalmente desconstruir essa imagem dos demônios, para que a gente entenda que são espíritos que ainda muito caminharão a caminho da perfeição e também companheiros que nesse momento, nessa condição que nós assemelhamos, atribuímos
inclusive adjetivamos como demônios, são aqueles companheiros que ainda muito carecem de uma evolução espiritual. Mas a pergunta que não quer calar: será sempre dessa forma? Não, absolutamente não. Enquanto esses companheiros assim agirem, assim se comportarem, e diante dessa pouca caminhada espiritual, nós podemos chamá-los ou assemelhá-los de demônios. Mas tudo isso um dia terminará, no que se refere a essa condição, e ali na frente esses companheiros deixarão de ostentar essa condição, inclusive podendo chegar a essa condição de total desenvolvimento espiritual, em que serão adjetivados de uma forma diferente, serão chamados de anjos. E dito isso, vamos à frente, e aí já adentrando ao capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos, e na pergunta 132, que trata do objetivo da encarnação, Kardec assim pergunta à espiritualidade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vejam a necessidade que temos, nós, e aí vamos falar de nós na condição que ostentamos, de espíritos inferiores, que estão a caminho da perfeição, do progresso, da luz, a nossa necessidade de encarnarmos, de estarmos na carne. Por quê? Porque é nessa condição que verdadeiramente nós evoluímos, enquanto for de nossa necessidade. Porque não são todos os planetas, desculpem, não são todos os mundos que possuem espíritos encarnados. Apenas aqueles mundos, apenas aqueles planetas que estão num processo de desenvolvimento e que esse desenvolvimento faz com que a necessidade da matéria seja premente ao espírito. Então, precisa o espírito tomar um corpo de carne para que esse desenvolvimento se dê da forma ordenada, como o nosso Pai determina para a nossa evolução. Significa dizer, e vou abrir já um parêntese, que nem todos os mundos, nem todos os orbes, nem todos os planetas são habitados por espíritos encarnados. Apenas aqueles mundos em que o adiantamento pouco se deu também. Então, quando tratamos de mundos desenvolvidos, quando tratamos de mundos que já conquistaram uma condição em que a sua população é constituída por espíritos que têm uma progressão, espíritos que podemos chamar de espíritos evoluídos, espíritos puros, espíritos perfeitos, não mais haverá necessidade, ou neles não mais se verifica a necessidade da encarnação. Por ora, nós vamos tratar desses planetas assemelhados aos nossos, onde abrigam espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos têm necessidade da encarnação, ou da reencarnação, como queiram chamar. Para nós aqui é assemelhado. Tanto faz a encarnação como a reencarnação, é o espírito habitando um corpo de carne. E essa necessidade da evolução desse espírito é estar na carne, é estar num processo de desenvolvimento em que a sua caminhada não prescinde desse corpo que não seja um corpo de carne. Precisamos sim, o espírito precisa desse corpo de carne para a sua trajetória, para a sua ascensão. E que é necessário que esse processo aconteça em conformidade com aquilo que o nosso Pai determina. Vejam bem, essa necessidade, que é a encarnação,
é exatamente o objetivo em que se dá a evolução do espírito, em que se dá a caminhada evolutiva. Quando não existe mais a necessidade da encarnação, o espírito para de evoluir? Não. Não. O espírito sempre vai evoluir. Tudo na natureza evolui. Toda a obra do Pai, toda a criação do Pai está num processo continuado de evolução. E por ora, nós estamos falando aqui do objetivo da encarnação. Então, para chegarmos à perfeição, há necessidade de estarmos na carne. E a encarnação também, para uns serve de expiação, e para outros, uma missão. Aqueles que estão em missão, via de regra, são companheiros que nem necessitariam mais de tomar um corpo de carne, mas como se trata de uma missão que também, via de regra, é requisitada por eles, né? Eles vêm estar aqui no corpo de carne. E quando é uma expiação? Quando é expiação, não. Quando é expiação, normalmente é num processo de retomada do equilíbrio por faltas cometidas por nós, espíritos. Então, nós precisamos, no processo de expiação, vencer aquilo que foi tendencioso ou foi propulsor de um desequilíbrio diante da lei. Então, nós, em algum momento, transgredimos a lei e, por força disso, agora, com uma nova encarnação, temos que expiar aquelas faltas cometidas. Normalmente, essas faltas são causadas por aqueles sentimentos inferiores que ainda possuímos, né? Egoísmo, ciúme, orgulho, vaidade, esses sentimentos menores que, de uma forma geral, nós ainda ostentamos. E toda vez que nós nos desequilibramos com a lei, ou fazemos com que a lei se desequilibre por força dessas viciações nossas, nós temos que reparar isso. Agora, percebam nisso tudo a misericórdia do nosso Pai. E essa misericórdia que sempre vai fazer com que as nossas necessidades sejam atendidas. É evidente que nem sempre nós vemos aquilo que são formas de vivenciarmos esses desequilíbrios causados em determinado momento e que agora nos exige suportar essa ou aquela condição, nem sempre nós vemos isso como algo que nos é disponibilizado para a nossa melhora e o nosso progresso. Nem sempre é assim. Muitas das vezes, nós atrelamos os nossos sofrimentos, inclusive, ao não merecimento, né? A gente se apressa em dizer o seguinte: Deus esqueceu de mim, Ele não está me vendo. Se estivesse me vendo, eu não estaria passando por tantas agruras, não estaria passando por tantas dores. Mas vejam só, nosso Pai é um Pai de amor. E Ele sabe perfeitamente daquilo que é de nossa necessidade. E é exatamente isso que suportamos nesse momento, o que é necessário para que a gente observe, para que a gente analise, para que a gente entenda que é isso que é objeto, nesse momento, das nossas aflições, tem um caráter didático, tem um caráter educativo. E é exatamente esse fato, e em atenção a isso, que devemos observar a amorosidade do nosso Pai. Porque, entenda, seria muito simples, né? Quando nós falamos ali em demônios, de seres que estão condenados perpetuamente a ostentar aquela condição. Errou, você é mau, você transgrediu a lei, então você tem aqui essa condenação e você vai viver perpetuamente, porque o espírito é imortal, né? Você vai viver perpetuamente ostentando essa característica de demônio. Aonde estaria a lei de amor? Mas não é assim. O nosso Pai nos oferta quantas oportunidades forem
necessárias para que a gente se redima, para que nós possamos reparar aquilo que foi mal realizado, para que a gente se equilibre com a lei. E aí está a amorosidade do nosso Pai. Aí está as oportunidades se renovando para que tudo possa ser melhor, a ponto, inclusive, dessa minha condição se tornar melhor no que se refere ao exercício do amor. Vejam que interessante. Qual de nós, nesse momento, dada a nossa imperfeição, estaríamos aptos a dar quantas oportunidades fossem necessárias para aquele que transgrediu, para aquele que errou? Eu prefiro falar para aquele que se equivocou por força da sua ignorância diante do processo de desenvoltura de tudo aquilo que está disponibilizado para nós. Então, na medida em que nós hoje ostentaríamos uma decisão, inclusive radical e definitiva, nós estaríamos condenando não só a nós, mas também a companheiros outros a uma condição de não melhoramento e não progresso. Mas o nosso Pai nos oferta o seguinte: olha, se nesse momento você ainda não está desenvolto o suficiente para que tudo se dê da melhor forma, tome aqui uma outra oportunidade. E tome mais uma outra oportunidade. E quantas oportunidades forem necessárias para que eu perceba, para que eu, espírito, a caminho da luz, entenda que é só através do melhor, através do bem, que essa condição menor será deixada para trás. E aí está o progresso, aí está o melhoramento, aí está o amor do Pai, e aí está toda a oportunidade de aprendizado e de exercício daquilo que é melhor. E quando nós temos a encarnação ou a reencarnação, que é disponibilizada para nós pelo Pai, diante de situações que nos farão entender, inclusive onde pecamos e nos desequilibramos, vejam como esse Pai se coloca amoroso diante de nós. E vejam, inclusive, como a nossa avaliação é errônea no sentido de dizer que o nosso Pai nos esqueceu, que o nosso Pai está desatento em relação à minha dor, ao meu sofrimento. Evidente que não é assim. Evidente que não. E se nesse momento ainda não temos total consciência disso, é porque ainda necessitamos caminhar, ainda necessitamos nos aprimorar no que se refere ao entendimento das leis naturais, para que toda essa percepção nos seja possível, inclusive para deixarmos de transgredir. Então, a encarnação, acima de tudo, é uma bênção. Essa renovação de oportunidades, através desse processo reencarnatório, é uma bênção. E estamos falando de tudo aquilo que o Pai nos disponibiliza de melhor para que nós possamos caminhar em direção à luz e para que possamos, inclusive, atingirmos o grau de maturidade que nos levará à consideração de espíritos melhores, espíritos perfeitos, espíritos puros ou anjos, como quiserem chamar. Vamos lá para a pergunta 133, que diz assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, somos criados simples e ignorantes. Desde o início seguimos o caminho do bem. Existiria aí a necessidade da encarnação? Porque, olhem só, observem, a necessidade da encarnação está muito atrelada aqui à imperfeição do espírito, e essa necessidade da encarnação, porque falamos que os espíritos que ainda reencarnam estão nesses lugares onde há pouca evolução, nesses planetas onde há ainda pouca evolução, e também significa dizer que a necessidade da encarnação, via de regra, está atrelada a quê? A dor e sofrimento. Enquanto na carne, dor e sofrimento. Pode ser diferente? Dificilmente é. Dificilmente é. Mas, quando falamos de lugares onde a necessidade da encarnação se faz premente, nós estamos falando também de imperfeição.
Estamos falando também de companheiros como nós, que precisam evoluir, que precisam se equilibrar com a lei. E isso, através desses processos didáticos que só a oportunidade amorosa do Pai nos permite, vai se dar através de processos aflitivos. Eu posso ser resignado, eu posso, nesse momento, entender que aquilo que eu passo, aquilo que eu suporto, é o que é de minha necessidade, é uma oportunidade que o Pai me confere, mas mesmo assim será doído. Mesmo assim, será através de um processo aflitivo. Mesmo assim, significará dizer que eu suportarei situações, bem ou mal sofrer, mas eu suportarei situações que são próprias aquelas que me fazem entender, me equilibrar e caminhar. E isso através de aflições e sofrimentos. Posso bem ou mal sofrer, como já falamos. Posso ser resignado, mas o processo aflitivo, ele vai acontecer. E a pergunta que Kardec faz é exatamente essa. Desde o início, os companheiros que encarnaram, os companheiros que vieram através de um corpo de carne, eles seguiram o caminho do bem. Ainda assim, há necessidade da encarnação? E a resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, a vida corporal, no processo criativo do espírito, é imprescindível. Ou seja, há como não passar pela encarnação? Não existe. Não que seja do nosso conhecimento. A espiritualidade é clara ao nos informar o seguinte: a encarnação é uma necessidade do espírito no seu processo evolutivo. O que eu posso fazer através dessas práticas do bem é apressar o meu processo encarnatório, no sentido de que não sejam necessárias tantas encarnações. Aquele equilíbrio da lei que nós falamos, na medida em que nós transgredimos, evidente que se não há transgressão, também não há por que haver uma equiparação, não há por que haver o equilíbrio. Mas, de toda forma, é exatamente na carne que nós vamos deixar com que isso seja muito claro. Apressar o processo evolutivo, sim. Deixar de trilhar o processo executivo, não. Não. E essa trilha, esse caminho, está constituído pelo processo encarnatório. Então, na medida em que eu sou criado simples e ignorante, para chegar a essa condição de espírito puro e perfeito, eu tenho que trilhar por o caminho, ou pelo caminho encarnatório. Não há como. Não há como eu deixar isso para trás. Por quê? Porque é didático. Porque é precioso. Porque é imprescindível que eu aprenda tudo aquilo que as encarnações me disponibilizam para que esse processo de aperfeiçoamento se dê. Para que o meu processo de crescimento e engrandecimento espiritual, ele ocorra. Deixá-lo para trás significa dizer, ou não cumpri-lo, significa dizer que não houve o aperfeiçoamento tal e qual a disponibilidade prevista assim determina. Eu passaria por etapas sem o aprendizado. Eu pularia o processo de conhecimento. E o crescimento e o engrandecimento, evidentemente, que não se daria a partir desse desconhecimento. É muito necessário que o processo encarnatório se dê. Então, por melhor que eu faça, ou que esse espírito fizesse a partir da sua criação, não haveria a possibilidade de não encarnar. Porque esse melhor, só na carne. Ah, mas quer dizer que
o conhecimento, o aprendizado só se dá na carne. Não. Ele se dá fora da carne também. Ele se dá no plano espiritual também. Mas essa prática, essa vivência, é necessário que o corpo de carne esteja devidamente constituído para atravessar tudo aquilo que é necessário para que essa evolução e esse progresso aconteça. Então, vamos lá. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Ou seja, o espírito sempre seguiu o caminho do bem. E aí, a pergunta é, de que serve então esse espírito ter feito o seu melhor, ter agido da melhor forma, se ainda assim ele tem que suportar essas agruras? Se ainda assim ele vai ter que tomar o corpo de carne e suportar todo esse processo de aflição a que nós estamos nos referindo? E vejam a resposta. Chegam mais depressa ao fim, como nós dissemos aqui. Apressa o passo, abrevia o caminho, né? Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeitos, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Na medida em que estamos aqui, na medida em que tomamos o corpo de carne, e na medida em que muito vamos superando essas mazelas causadas pelas viciações, é evidente que esse processo de suportar dores e aflições é um processo muito menor. É evidente que se deixamos para trás essas viciações, na medida em que conseguimos superá-las, entendê-las e deixar de dar espaço para elas, é claro que tudo isso será objeto de análise do Pai, e inclusive aquilo que eu já consigo entender, perceber, eu vou poder inclusive orientar, eu vou poder inclusive ajudar a companheiros menos esclarecidos, aqueles companheiros que ainda não conseguem sozinhos fazer alguma coisa que é necessária ser feita. Então, para isso também eu estarei aqui. Para isso também eu tomarei o corpo de carne. E é muito necessário que dessa forma se dê justamente para que não só eu abrevie o meu caminho, mas também como um colaborador, Pai, eu possa desenvolver tudo aquilo que é necessário, não só para o meu desempenho melhor e para o meu bem-estar, espiritualmente falando, mas para de todos aqueles que ainda carregam essas imperfeições e todos aqueles que ainda têm situações a serem superadas. Eu separei aqui alguma coisa do nosso companheiro Miramês, como costumo fazer, e ele fala aqui a respeito dessa pergunta 133, ele fala aqui da lei universal. E aí ele traz assim, se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, que são as encarnações, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele mesmo criou. Quer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo? O que o Senhor fez é o mais acertado. E Ele não pede nem precisa de opinião de ninguém por ser Deus. O Espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las porque são imutáveis. São as leis naturais que nós estamos falando, as leis divinas. Essas são sempre imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez, repetimos, todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós e quem aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência.
quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos, não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pelo qual Deus nos fala. Então, nós vamos encerrando esse preâmbulo, esse início aqui do capítulo 2, da encarnação dos espíritos, mais propriamente daquilo que fala e trata do objetivo da encarnação, entendendo da necessidade de estarmos num corpo de carne nessa nossa trajetória evolutiva. E é exatamente através da misericórdia do Pai que nós vamos tomar quantas vezes forem necessárias esse corpo físico, esse corpo de carne, ou seja, reencarnarmos, para que possamos cada vez mais estarmos num processo de equilíbrio da lei, essa lei divina, estarmos diante de uma satisfação que atenderá a nós, mas também um processo colaborativo se estenderá a todos aqueles companheiros e irmãos, e nós vamos agradecendo sempre a cada oportunidade de estarmos aqui, não só encarnando, mas também entendendo todo esse processo evolutivo que nos é disponibilizado, principalmente através daquilo que o Livro dos Espíritos nos traz. Vamos ficando por aqui, agradecendo ao Pai e a todos os colaboradores, e incentivando cada vez mais a todos aqueles companheiros que estão, nesse momento, chegando à doutrina espírita, aqueles que estão já há certo tempo, ou já no exercício pleno daquilo que o espiritismo cristão nos propicia, porque é através de todo esse entendimento que nós estaremos estreitando a distância entre esse plano material e o plano espiritual, mas também cada vez mais apressando nossos passos no caminho que o progresso e tudo aquilo que nos é disponibilizado para chegarmos a condições melhores é estendido diante do amor que o Pai nos disponibiliza. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.